Bem-vindos ao Confraria do Versa, eu sou o Jardel e hoje nós vamos falar de propósito, comunicação, empreendedorismo. Eu estou recebendo aqui o Fernando, um empresário expoente do ramo do comércio exterior aqui em Itajaí. Fernando, por favor, tens a honra da palavra. Olá a todos que nos assistem, obrigado pelo convite, Jardel. É sempre um prazer poder participar de um programa do qual a gente vem através deste falar sobre os negócios, sobre família, sobre vida espiritual, tudo que acontece no nosso dia a dia aí, né? Em tempos que pessoas estão tristes, pessoas estão alegres, mas é sempre importante a gente saber onde a gente está, né? E Bom, com quem a gente está, com quem a gente anda. Então eu agradeço o convite por estar aqui e poder expressar aí os nossos negócios do dia a dia e as oportunidades que Deus nos fornece. claro, com certeza. Itajaí é uma cidade de oportunidade, né? Sim, Mas na verdade é que tu não é de Itajaí, né? exato. Tu veio de Blumenau? Exatamente. Eu sou natural de Blumenau, com mais ou menos uns 25 anos. Eu vim para Itajaí, né, onde eu conheci minha esposa, acabei casando e ficando aqui e estou até hoje porque Itajaí é uma cidade que ela respira negócios, né? Itajaí é uma cidade que vem em expansão contínua e Blumenau eu não sentia muito isso e aqui o clima, né, o ambiente parece muito favorável a todos, né? E foi onde eu iniciei a minha carreira do qual estou hoje, né? Ô Fernando, mas tu tinha uma vida confortável em Blumenau? O que te levou a buscar novos ares? Eu tinha, né? Eu sou de uma família, na época, católica, né? Bem estruturada, meus pais, né? São vivos até hoje. Mas é que eu sempre gostei de novos desafios, né? Eu fazia engenharia elétrica em Blumenau, fiz até o quinto semestre, mas no fundo eu senti que não era aquilo lá, né? Eu tinha algo mais para explorar, eu queria novos horizontes. Quando conheci minha esposa, como falei, acabei vindo para Itajaí, resolvi mudar os ares, começar uma administração de empresa e gostei demais da cidade e das pessoas, né? Acabei adquirindo um imóvel, fomos casar e continuei por aqui, né? Oportunidades se chama, né? A gente sempre tinha muitas opções acontecendo ao nosso redor. E isso eu visualizei como uma possibilidade de engrandecimento, né? Eu sempre fui uma pessoa muito de buscar algo mais, Uhum. de uma boa conversa, de tentar entender novas oportunidades. O que tu faz? Como é que tu está? Entende? Às vezes seja para dar um conselho, mas às vezes para receber um conselho, né? A gente tem que estar muito aberto, né, hoje em dia, porque na correria do dia a dia as pessoas às vezes nem param para escutar o próximo, né? Então hoje em dia a gente tem que ter um tempo, a gente tem que entender que existem pessoas necessitadas ao nosso lado, existem pessoas capacitadas ao nosso lado, então tudo é muito importante. Numa conversa, às vezes, tu tira um negócio, né? Exato. Algo do Exato. tipo. Mas a gente só tá propício a receber essas oportunidades quando a gente se abre, né? A sair da zona de conforto, né? A se confrontar e para poder enxergar essas oportunidades, né? Exato, Jadel. O que eu tenho muito em mente, sabe? Eu entendo que a vida passa muito rápido, né? Se tu parar para analisar, a gente fala que eu tinha 25 anos, hoje já tô com a idade, né? Bem mais do que isso, mas foi ontem, né? Foi ontem. Então, eu escuto muito conselho de pessoas mais velhas, sabe? Pessoas que aprenderam, erraram, conseguiram avançar, outras nem tanto. Então, eu entendo que cada dia que tu acorda é uma nova oportunidade, né? E a gente tem que estar sempre muito atento às oportunidades. Eu gosto muito de novos desafios. Eu gosto muito. Ah, mas Fernando, é loucura nos tempos atuais. Eu entendo que nos tempos difíceis gera boas oportunidades. Porque enquanto as pessoas às vezes estão reclamando, estão
dizendo tá difícil, aqui não dá. Abre espaço para uma oportunidade de tu conseguir empreender. E eu sempre fui muito isso. Só que tem um porém. Não é o Fernando. É o contato que eu sempre senti com Deus. O cuidado que Deus teve na minha vida e sempre tem. Eu sempre sou muito sensível às situações que Deus me aplica. Tipo assim, olha, vai por aqui, querido. Entende? Em outro tempo eu até comentei contigo, às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, mas a gente não pode aceitar o primeiro não que vê pela frente e desistir. A gente tem que pensar que às vezes é um momento. Não é agora, mas ali na frente pode ser uma grande oportunidade. Então a gente não pode esquecer da onde a gente estava para onde a gente quer ir. A gente tem que estar toda a vida numa busca constante. Sim. Essa seria a minha ideologia, sabe? Todos os dias numa melhora constante. Eu sempre falo para sócios meus, para minha esposa, né, para meus filhos, eu digo assim, hoje você está melhor do que ontem? Estou. Então você está fazendo a coisa certa. Perfeito. Você está caminhando no caminho certo, né? Lógico, sem pisar nas pessoas, sem machucar. Nem sempre tu consegue, muitas vezes, honrar a todos ou agradar a todos. O mundo empresarial tem isso, né? Mas tu sempre tentando fazer a coisa da forma mais correta e séria possível, né? Isso é uma política de grandes empresas, né? Isso. Eu trabalhei numa multinacional chamada Chevron, Uhum. e um dos tenets operacionais dela era melhoramento contínuo. Sim, Então tu estava sempre tentando melhorar processos e procedimentos, né? exato. Em busca de melhores resultados. Exatamente. E depois de tanto tempo aplicando essas metodologias na empresa, tu traz isso para a própria vida, né? Isso. Então tu se torna um ser humano de alta performance, Exato. digamos assim, né? É, Mas não porque tu quer mais aquilo, tu vai internalizando aquilo, né? exatamente. E tu vai se tornando aquilo que tu aplica normalmente, Exato. né? Agora, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. A partir de quando tu identificou essa característica de comunicação com Deus, desde quando que tu lembra que tu começou a falar com Ele? Sim. Bom, isso aí é uma pergunta bacana que desde os 8, 10 anos, que ainda eu tenho memórias, alguns flashes, eu sempre andava da minha casa para a casa dos meus avós. Era uma distância assim mais ou menos de 2 a 3 quilômetros. E eu ia pensando na vida, né? Porque Blumenau muito quente, aquele sol, a gente andando na rua. E eu ia olhando para o céu e falando com Deus e pensando como eu poderia chegar aonde eu quero, como Deus pode nos atender. Sabe, uma situação assim que às vezes passava na rua e dizia, ó, lá vai o doido, tá falando sozinho, sabe? Mas desde pequeno eu olhava casas, carros, coisas materiais que eu dizia assim, nossa, o dia que eu for grande eu queria ter um desse. E falava com Deus sobre isso, né? Só que quando eu comecei a frequentar de fato a igreja, né? Eu comecei a entender nesse mundo espiritual que tudo tem seu tempo, né? Então eu conheci a família da minha esposa, né? Quando a minha esposa me conheceu, a primeira coisa que ela falou assim olha, eu vou na igreja. Ela disse assim, bacana, eu também vou, né? Só que eu nem sabia de qual religião que ela era, né? Daí ela disse assim, eu sou da Assembleia de Deus na época. Daí eu disse assim, não tem problema, eu vou com você. E ali eu comecei a frequentar a igreja com ela. E eu ia, ficava 2, 3 horas ali e saía da mesma forma. Eu não tinha um encontro assim, sabe? Isso nós estamos falando aí de 20 e poucos anos. De ir e voltar. A gente passava dificuldades, comentava com próximos da igreja, até parentes que eram pastores, e assim, vamos orar. Né? Mas até a coisa começar a acontecer, a gente via que sempre Deus estava no negócio, cuidando, zelando. Momentos difíceis da minha vida,
né? Com o nascimento da minha filha, com o casamento até. Quando eu falo momentos difíceis, o que tu fala, Fernando? Eu estou falando referente à questão financeira, né? Que hoje a questão financeira ela impacta diretamente no relacionamento, né? A questão de você ter o que pôr dentro de casa, você ter como pagar seu condomínio, sua luz, as coisas básicas, né? Com certeza. Hoje, num relacionamento, isso impacta diretamente o financeiro. E eu passei certas fases da minha vida que hoje, olhando para trás, disse assim, uau, como eu passei. Mas eu entendo que era fruto de orações, de parentes, de pessoas próximas que sabiam que a gente estava passando naquele momento e sempre tinha alguém na madrugada orando. Sempre tinha um Deus olhando, dizendo assim, não, meu filho, calma que no tempo correto. E nesse inteirinho que eu estou falando para você, nesse intervalo de tempo, eu sempre ia para a igreja e pensava assim, porque eu via coisas acontecendo, de gente ajudando, ofertando, de gente dando carro, né? Eu tenho um grande exemplo na família que é meu sogro, que sempre foi um homem de muita fé, ajudou bastante gente. E às vezes eu até dizia que ele era meio doido, que eu dizia assim, uau, esse cara tá dando carro para os outros e coisas. Mas hoje eu entendo, porque chegou o meu momento. E daí eu dizia assim, o dia que eu tiver eu vou ajudar alguém. O dia que eu tiver eu vou dar um sacolão para alguém. Só que muitas vezes não é o dia que tu tiver. Faça, dê o primeiro passo. Que Deus vai te honrar. Deus vai te cuidar. Sabe? Eu demorei muito para entender isso. E respondendo bem a tua pergunta de quando houve essa mudança de chave, foi logo ali entre início da pandemia e pós-pandemia. Foi quando eu realmente resolvi me posicionar com Deus, né? Na época, a igreja que eu frequentava, ela estava fazendo uma transição de um local para outro. E eu chamei o pastor e disse assim, olha, eu quero ajudar, né? Eu quero dar um voto de fé e quero ajudar. Quero comprar cadeiras, enfim, o que for necessário para ajudar. E ali, assim, quando chegaram aquelas cadeiras, quando começou a sentar pessoas naquelas cadeiras e ouvir a palavra de Deus, eu disse, uau, é isso. Não é a cadeira. Eu ajudei aquela pessoa a estar sentada ali para ela estar escutando o que Deus tem a falar. Entende? É o impacto que aquilo estava gerando em famílias, em pessoas, e eu pude proporcionar aquilo ali. E ali houve uma mudança de mentalidade minha, né? E a coisa da multiplicação, de o pessoal dizer assim, nossa, o Fernando é um empresário, o Fernando tem isso, o Fernando tem aquilo. Não, gente. A Bíblia diz que é mais alegre dar do que receber, né? Então, assim, eu tenho demais alegria em fazer e ver acontecer a coisa, entende? E as demais coisas, elas virão automaticamente. Porque se a partir do momento que tu começa a honrar e a semear no reino do Senhor, as demais coisas serão acrescentadas, entende? Então, para o nosso ouvinte, eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Não é o homem. É o propósito que o homem tem com Deus. É a ideia que o homem quer fazer no reino de Deus. Porque, Jardel, eu sempre falo para minha esposa o seguinte, os tempos se abreviam, passa muito rápido. Né? Hoje eu estou com, 47 anos, mas tem gente, amigos meus, de 40 e poucos que já infartaram e já foram. Né? Inclusive eu tive um sócio que morreu num acidente trágico e foi. Então eu falo para você o seguinte, o dia que chegar a minha senha, que eu sempre falo a minha senha, pelo menos eu quero deixar um legado. Eu quero que as pessoas lembrem assim, ó, esse cara fez um bom combate. Esse cara me ajudou. Esse cara foi canal de bênção na vida de alguém. Porque assim, não é a pessoa Fernando. Eu somente sou a torneira do que Deus manda e esparrama para os demais.
Entende? É isso que eu quero ser visto e não só eu. As minhas empresas. Entende? Então isso é muito interessante. É interessante mesmo. Sabe qual foi o entendimento que eu tive, Fernando? De que Deus precisa de um canal para materializar o dinheiro, Exato. né? Então hoje tu se tornou um servo de confiança de Deus, porque tu consegue materializar o dinheiro e transferir ele para as obras de Deus aqui na Terra, Sim. né? Então tu é o canal de distribuição e o dinheiro vem em abundância. Exato. E tu continua fazendo o trabalho. E tu é a mão, e tu é a ferramenta de confiança de Deus para fazer isso. Porque provavelmente ele foi te testando de pouco em pouco até tu chegar, né, na quantidade de obra que tu alimenta hoje, Sim. né? Na realidade, o que acontece? Nessa mudança de chave que houve na minha vida, muitas as pessoas mais próximas às vezes até acham estranho. Nossa, um dia o cara está com loteamento, outro dia está em outro segmento, transporte, são segmentos distintos, é difícil. Mas teve outros segmentos que eu já atuei que não deu certo. Perdi dinheiro? Claro, perdi dinheiro, né? Tive sócios? Com certeza, porque eu acho que sozinho tu às vezes não consegue abraçar tudo, né? Mas muita coisa não deu certo porque o propósito era meu. E a pessoa que estava comigo na sociedade, ela não entendia que cada CNPJ não é um CNPJ, é uma semente, é uma sementeira no reino. Então eu como sócio, como diz o outro, quem tem sócio tem patrão, né? E muitas vezes eu queria aportar, fazer alguma coisa, não, vamos deixar mais para frente. E eu acredito muito que não fluiu por causa disso. Então hoje os meus negócios que fluem, graças a Deus, é porque eles são mantenedores da obra. Ô Fernando, então não tem essa distinção para ti, não, esse negócio é meu, esse negócio é de Deus. Não existe. Não existe isso. Tudo é de Deus. Né? Por que eu estou te falando isso? Eu vou te dar um exemplo. É forte, cara. Eu comecei... Porque eu tenho certeza que tem muita gente hoje em casa fazendo essa pergunta, né? É. Eu quero trabalhar para Deus, mas esse aqui eu vou separar o pequenininho eu vou separar para Deus. Sim. Né? Agora, esse aqui eu vou trabalhar para mim. Exato. Não é verdade? Exato. Talvez até tu mesmo já tenha feito essa consideração. Não, Ou esse não, é o meu mas- maior medo. É, Esse é o meu maior medo. de se deixar levar por isso. De dizer assim, o eu tomar conta da minha vida e dos meus negócios. É o meu maior medo. Não sou eu. Porque quando a soberba toma conta, aí se torna um perigo. Entendeu? Eu até comentei em outro momento contigo o cara tem um carro, tem uma casa. Isso é usufruto, se chama, ok? Mas em nenhum momento aquilo que eu tenho pode deixar impactar numa oferta que eu vou fazer, numa expansão do reino que eu vou fazer. Não, eu tenho muito gasto aqui, eu não posso te ajudar esse mês porque eu comprei um carro. Não, isso de forma alguma. Entendeu? Isso não existe. E isso é tão claro na minha vida porque de fato aconteceu. Eu vou te falar que quando eu abri o transporte e armazém, eu toquei ele 6 meses, 7 meses, 8 meses só botando dinheiro. Botando dinheiro. Botando dinheiro. E devagar, tá? Eu cheguei e chamei meu sócio, que toca pra mim até hoje. Eu disse assim, olha, seguinte, não tá difícil, né? Ele disse, cara, o cliente disse que ia vir, não veio, enfim. Indiferente do que a gente está faturando e eu estou botando dinheiro ou não, nós vamos ofertar no reino do Senhor. É no pouco e é no muito. A partir de hoje, nós vamos começar a ofertar X por mês nessa obra aqui. E foi uma virada de chave de um mês para o outro, cara. E começou a acontecer, e foi, o armazém lotou, bota mais um caminhão, bota outro e a coisa acontece. Tá, Fernando, mas daí o que tu fez? Aí eu aumentei a oferta. Entendeu? Eu não fiz aquilo ali e disse, agora senhor, tu mandou para mim. Não, tu mandou, vamos dobrar a oferta.
Tu entende que é a proporção? Tu vai... Tu não, uma coisa eu sempre cobro. Não esquecemos da obra. Não é a gente. É a obra e é Deus que mantém. Tu imagina, Jardel, hoje tu compra um implemento rodoviário que custa uma fortuna. Tu pega a chave e diz para o motorista, vai. Né? A gente sempre está orando por eles. Então a gente faz o seguinte, é um bem nosso, é uma vida, é um funcionário que está atrás de uma roda ali, tocando, e Deus sempre tem guardado. E eu não vou fazer nada para Deus? Tu entende que Deus tem que estar com seus anjos sempre ao nosso redor, guardando, protegendo, multiplicando, honrando com a sua proteção. Então eu não posso esquecer de Deus nos meus negócios. Ele sempre está à frente. Então é isso que eu sempre deixo para todo mundo muito claro. Né? As pessoas dizem assim, nossa, Fernando tá bem. Tô bem, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Então a gente nem sempre acerta. Né? Nem sempre acerta. Mas é sempre tentando acertar o máximo possível. Como cristão, o empresário carrega uma responsabilidade muito maior, né? Exato. Porque o teu negócio é reflexo da tua fé, né? Tu tem que, como o teu negócio é uma semente que tu plantou ali, uma sementeira, como tu falou, ele tem que carregar as tuas características cristãs, né? Então tu tem que ser extremamente responsável, cuidadoso, zeloso com tudo, né? Em todos os aspectos. E isso reflete também com os teus clientes, Exato. com os teus funcionários, né? Com o teu maquinário. Eu tenho certeza que isso aí torna a empresa até mais lucrativa. Sim. Né? Assim, ó, uma coisa que eu sempre prezo muito é na qualidade, na limpeza e na gestão, na organização. Foi difícil. O primeiro ano para manter caminhões alinhados, para manter armazém organizado. Por que eu te falo que foi difícil? Porque tu tem que entrar na mente das pessoas e entender, entender que aquilo ali é uma ferramenta que Deus nos proporcionou. E se quando é para nós a gente já quer a coisa bem ajeitada, arrumada, para Deus. Imagina quando que é para Deus, a responsabilidade. Aí foi onde eu comecei a dizer, pessoal, isso aqui tem que estar alinhado. Eu quero os caminhões limpos. O caminhão está com as nossas logos andando na estrada aí, quando o cliente olhar e dizer assim, uau, que caminhão legal, caminhão limpo, caminhão organizado. Eu não quero nada cair, estragou, arruma, conserta. Ah, mas daí não dá lucro, aí é despesa, não sei. Se eu me propus a ter, eu quero ajeitado o negócio. Se propôs a fazer de forma perfeita, né? Exatamente. Porque para Deus a gente tem que entregar o melhor. Exato, né? Então, assim, é nessas loucuras que eu vou crescendo, sabe? Que eu vou entrando, vai acontecendo, né? Tá, mas negócios distintos tu tem? Tem. Sabe aquele negócio dos ovos na mesma cesta? Eu sempre gosto de ter segmentos distintos para que a coisa possa crescer mais rápido. Eu vou te fazer duas perguntas agora. Certo. Da onde que veio essa mentalidade de empreender em áreas distintas, né? Bom, primeiro tu veio da área industrial, migrou para a área comercial, migrou para o comércio exterior. E da onde que vem essa mentalidade de distribuir as tuas rendas, né? Sim. Os teus investimentos. E qual foi a tua última área de atuação de investimento? Oportunidades boas, meu pai sempre dizia, oportunidades boas sempre aparecem, né? A questão é tu avaliar, né? Muitas vezes tu não consegue, eu digo que todo negócio tem 50% para dar certo ou para dar errado. A questão é avaliar quanto que ela vai te gerar de dor de cabeça ou de rentabilidade, né? Quanto maior a aposta, pode ser maior o tombo ou maior a lucratividade, né?
Então, assim, conforme eu fui conseguindo alargar o passo, eu fui tomando decisões de investimentos maiores. Sim. O que está dando mais dinheiro agora? Poxa, Fernando, mas estás falando de Deus, do reino, disso, daquilo. Ok, mas a gente não pode esquecer, né, que o dinheiro faz parte da nossa vida do dia a dia. Claro. Se eu vou ajudar alguém, se eu vou trabalhar, se eu vou comprar, se eu vou ofertar, é tudo no mundo, é no financeiro, né? Tudo gira em torno de dinheiro. Então eu sempre olho negócios que dê uma rentabilidade interessante, né? E sempre busco isso. Aí eu comecei investindo em imóveis, né? De imóveis eu fui para terrenos, e de terrenos agora, porque assim, começou a importação gerou transporte e armazém, de armazém gerou investimentos de terceiros, e daí eu vi que já não era tão interessante, vamos para terreno, porque terrenos, para mim, sempre foi um bom negócio. E depois disso a gente gerou a loteadora. Conheci um grande amigo e disse assim, vamos começar a lotear. Foi onde surgiu a FR Empreendimentos, né? Mas como surgiu, Fernando? De novo, volto a dizer, numa conversa. Quando a gente estávamos conversando sobre o terreno, possibilidades de fazer, essa pessoa pegou e disse assim para mim, eu quero escolher o melhor terreno do loteamento, ou o mais bem localizado, e nós queremos colocar um ponto de oração ali dentro, de cada loteamento que a gente for fazer. Daí eu olhei assim, dei aquela analisada e disse, poxa, o cara se pretendendo a fazer um negócio desse é diferenciado. E daí ali eu comecei a estudar a vida, a situação, as possibilidades e disse assim, é isso. Isso aí pode ser bacana esse negócio. E daí foi onde a gente entrou com empreendimentos, né? Da construtora de loteamentos. É uma nova experiência, né? Uma nova experiência, só que ao mesmo tempo é mais uma forma que eu tenho como ajudar. Mas de que forma, Fernando, além do ponto de oração? Não. É que os nossos empreendimentos, eles vão ser de forma assim acessível, sabe? Perfeito. E nisso a gente vê que a nossa cidade está em plena expansão, né? Tu vê cada vez mais gente de fora vindo, por causa que o sul é muito bom, aquela situação toda que a gente visualiza. E os aluguéis não param de subir, né? E todo mundo sonha em ter seu terreno, sua morada, né? Porque hoje tu é jovem, tu tem força, mas amanhã tu é idoso, tu tem que ter um local, né? Não vai pagar aluguel a vida inteira. Então foi essa a ideia. Vamos expandir, fazer dentro do que é permitido, com qualidade, uma situação que as pessoas consigam comprar seus empreendimentos, seus lotes e construir sua casa em cima. E aí surgiu a ideia da FR Empreendimentos. Tu tá entrando num nicho muito legal, como tu falou, tu vai entrar, acertar de duas formas, né? Porque a gente tem um déficit habitacional de 5 mil residências ano em Sim, Itajaí, né? exato. E esse gap está principalmente nas menores faixas de renda, Exato. certo? Então, quando tu abre um loteamento, um grande loteamento, como eu acredito que seja o teu, tu vai possibilitar essas famílias de poder estar adquirindo o seu primeiro imóvel. Sim. Que o teu produto é voltado para primeiro imóvel, né? Exatamente. Então, serve tanto o primeiro imóvel como o investidor que está querendo começar a investir também, que vai se aventurar ali, Exato. né? Então, serve esse pessoal, claro, serve a tua empresa também. Sim. Né? O secretário de Desenvolvimento, ele teve aqui na semana passada e ele citou especificamente o bairro São Roque. Sim. Depois vai sair um corte especificamente a respeito disso. 2 bairros ele citou, São Roque e Murta, né? Com a mudança do plano diretor ali da Murta, que permitiu a construção de prédios de maior tamanho, né? Anteriormente, antes de 2024, até 4 andares. Agora eles podem erguer até 23, salvo engano. Sim. Tá? Então são 2 áreas aí que os investidores podem olhar com bastante atenção em Itajaí para os próximos anos. Tá? Murta, bairro São Roque também, né? Para grandes áreas, né? Loteamentos ali vão sair com força. Sim. E a prefeitura está olhando com bons olhos ali, sabe que vai ter grandes investimentos de infraestrutura naquela região. Exato.
Assim, tem coisas interessantes acontecendo ali que talvez o investidor ou as pessoas até, né, que vão comprar para construir sua casa, eu quero que elas entendam o seguinte: isso hoje pode dizer assim, nossa, a entrada talvez seja complicada ou é daqui 2 quilômetros da BR, mas você lembra quando iniciou Santa Regina, Sim, né? claro. O pessoal não acreditava muito, né? E Itajaí hoje ela não tem mais para onde crescer, a não ser para lá, né? É. Ou verticalizar, Uhum. né? Então, assim, de fato, o São Roque é uma oportunidade que nos próximos 10 anos vai haver uma expansão muito grande. Um grupo de empresários agora já assinaram, né? Vão dar a entrada para iniciar aquela situação que sai lá dos Pinheiros e bate lá na Sim, Antônio Raio, né? isso. E vai Perfeito. passar a rasgar literalmente o São Roque no meio. Então a gente vai ter um novo acesso ali que vai facilitar bastante também, né? Exatamente. Então, assim, os nossos empreendimentos hoje já estão aprovados na prefeitura, eles estão bem próximos, a 100, 200 metros da nova via, né? E além disso, a prefeitura sabiamente já, antes de aprovar, ela já disse, olha, aqui tu tem que deixar um acesso para uma rua, porque se hoje tu vai no Santa Regina, tu vê lá que tem várias travessas de ruas que não terminam no mato. Mas é Por projetos enquanto. futuros que está se ligando. O nosso vai acontecer a mesma coisa. Se tu entrar no site da prefeitura e ver lá no geoposicionamento, Sim. já existe as ruas que vão passar. Uhum. E nós tivemos que deixar esses recursos, inclusive a rua atual do São Roque ali, a Rampelote, ela vai ser duplicada. Então ali já do nosso próprio lotamento que bate de frente para a rua, tivemos que deixar já 30 metros de recuo, né, para iniciar a pavimentação, enfim. Então a prefeitura já está tendo esse cuidado, né? E um grande diferencial ainda que está acontecendo nesse empreendimento, que o nosso é praticamente um dos primeiros, estação de tratamento de afluentes, né? Que antes faz a fossa e joga no rio. Não, hoje nós vamos entregar com toda a tubulação padronizada. Lá no canto do loteamento vai ter uma estação de tratamento do qual a água entra negra e ela sai da cor dessa água aqui, com toda a tecnologia, né? Tudo pronto, a gente entrega para a Semasa e ela faz toda a gestão. Então, assim, cada loteamento vai ter sua ETE. E isso é muito bacana, isso é diferencial, não dá cheiro, evita custos no momento da construção, né? Nossos loteamentos vão ser com paver, nós queremos fazer um arborismo. Então, assim, não queremos começar de qualquer jeito. Queremos começar de forma limpa, organizada e que a pessoa que chega ali diz assim, uau, esse terreno é meu, né? Para construir. E isso força com que até a pessoa que for construir, ela vai dizer assim, poxa, mas tá tão bonito, né? Não vou fazer qualquer coisa aqui, eu vou dar uma ajeitadinha aqui e tal. Então, assim, a gente está querendo transformar o São Roque numa nova oportunidade de vida para as pessoas. Porque também é o seguinte, né, Jadel? Tem pessoas que... A grande maioria das famílias que a gente negociou lá, as terras, são 4, 5 irmãos, são família de 11 herdeiros. Então, assim, são pessoas já mais antigas, que elas... A única coisa que sobrou é aquela terra. Sim. Então, ir lá e fazer de qualquer jeito não é esse o nosso objetivo. É que lá na frente o pessoal disse assim, nossa, que empresa bacana, eu queria fazer um empreendimento com essa empresa. Claro. Sabe? Aquela situação que tu mesmo falou do cristão, de dar um bom exemplo. Carregar os valores, né? Para Exato. onde a gente for, carregar os nossos valores. Exatamente. Né? Então, assim, a gente sempre, em cada segmento que a gente está, a gente quer deixar um bom exemplo. Uma marca, né? E Entregar bons produtos, entregar bons resultados, entregar bons serviços. Vou te dizer que no mundo de hoje não é fácil. Não é fácil. A concorrência é grande, a deslealdade é grande. Dependemos de terceiros também, né? Dependemos de terceiros, dependemos de cada vez mais licença, mais normas a serem feitas, né? Precisa disso, precisa daquilo, volta, vai de novo, paga mais taxa, vai de novo. Não é fácil. Sim, não é fácil. Mas se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Exato, verdade. Mas assim, pelo menos o lado oeste de Itajaí, a tendência é que ele cresça de forma organizada, né? Exatamente. Até porque a questão de
O São Roque, ele bate diretamente numa ligação que vai para Brusque e vai para Ilhota, né? Para Ilhota já está tudo asfaltado já, né? Ali daqui até Brusque o prefeito vai asfaltar tão breve também. Então, assim, como tu mesmo falou, se não for para compra, é para investimento. E aquilo ali vai dar uma rentabilidade muito grande nos próximos anos. A curto e médio prazo, assim, ele já vai se pagar, né? Exatamente. E depois, quais são os próximos passos? Agora vamos falar especificamente da FR ali, loteadora. Certo. Quais são os próximos alvos de vocês? Vocês vão querer construir? Ou vão permanecer com loteadoras? Ou Deus ainda não guiou a próxima estratégia? Na realidade, o sonho já existe, né? O sonho já existe e já estamos tentando concretizar ele, né? Eu sempre tenho medo de tomar, assim, muitos passos à frente, porque a partir do momento que eu acertei contigo uma situação, eu tenho que honrar, Concretizar. né? E a geopolítica, né? Guerras, enfim, a gente fica com certo receio. Então, assim, planejamento para 10 anos já existe, com certeza. Empreendimentos para os próximos 5 já temos, né? Só que a gente tem que ir devagar, entende? Mas se quiser encher a gaveta de contratos e fazer outros loteamentos, eu poderia te citar vários, né? Mas é o que eu sempre falo para quem chega hoje e a gente está adquirindo ou negociando a terra, quando vai fazer? Eu digo assim, veja bem, quem primeiro me deu a oportunidade foi a família tal, então eu vou fazer, depois a tal, vou fazer, e assim é uma sequência. Lógico, houve um córrego lá no meio que demorou a licença ambiental, vai demorar 3 anos, enfim, lógico, a gente, né, transfere o da sequência. Mas sempre existe uma sequência, né, por questão de ética da empresa, né? Até porque tem uma questão hoje, aterro, mão de obra, é bem complexo e demora, né? Então eu não consigo tocar 4, 5 empreendimentos ao mesmo tempo por escassez de mão de obra, né? Então eu tenho que ir devagar. Mas te respondendo, vamos construir, a ideia futura nós já estamos com um projeto para galpões industriais, né? Que daí seria mais beira de BR, né? Que já temos até algumas coisas já bem adiantadas, né? Então seria isso, né? Loteamento e questões mais industriais. Residenciais, acredito que não. Eu nunca digo não, né? Mas a princípio hoje não está no coração. É que é uma característica dos grandes empresários eles irem expandindo, ramificando para aquilo que está perto dele, né? Sim. Assim como tu saiu do Comex, foi para o transporte, é uma coisa óbvia, né? Sim. Tu ir abrangendo aquilo que está próximo. Exato, exato. Oportunidades, né? Oportunidade. Pô, mas eu tenho esse terreno grande aqui de esquina, não daria um prédiozinho? Talvez, né? Talvez. Faz uma continha ali. Isso, é interessante. Então, assim, não vou te dizer que não, mas está no radar agora, nesse momento? Ainda não. Ainda não? Não. É porque, assim, a gente está como te falei, no galpão, porque já é uma minha convivência do dia a dia. Eu sei bem onde eu estou pisando, né? A construção civil, ela me assusta um pouco. Ela me assusta pelo seguinte sentido, né? A liquidez, já tem muitas construtoras grandes no mercado, né? A inadimplência, o pessoal está reclamando muito nesses atuais momentos. Então, assim, é uma questão que eu tenho um pouquinho de receio, sabe? Fernando, se tu olhasse para trás agora, uns 7, 8 anos atrás, aonde tu estava, tu enxergaria o Fernando onde ele está hoje? Jamais. É mesmo? Jamais. Eu sempre acreditei em mim, né? Porque se tu não acreditar em si mesmo, né? Mas em algum sonho muito, muito fora da realidade, tu se imaginaria onde tu estás hoje? A minha esposa sempre ri quando a gente tá em família, porque ela dizia assim, eu tô casado há 22 anos, né? Quando eu era namorado ou logo recém-casado, eu dizia para ela assim, um dia eu vou ter um caminhão. Um dia. Então, assim, às vezes, hoje, quando ela vai lá, às vezes, no final de semana, ela vê os caminhões lá comigo, que eu sempre tô lá, né? Sempre dando uma olhada, verificando, vendo como é que tá a situação. Ela diz assim, o maluco, que sempre dizia, um dia vai ter um caminhão, já tá com um monte. Então, assim,
São situações que a gente acredita, porém coloca diante de Deus, né? Muitas coisas eu tenho vontade, mas eu sei que não chegou o momento ainda. Se Deus vai me presentear, eu digo assim, acredito que sim, tá? Acredito que sim, porque eu tenho um chamado para isso. Só que a gente, como ser humano, tem que tomar um certo cuidado no seguinte: na honra, né? Na soberba, e onde você está pisando nesse momento, no seguinte sentido. Preste atenção. Você está numa situação confortável? Estou. De 7 anos para cá, boa. Mas nunca esqueça de onde você estava, quem lhe ajudou para chegar onde chegou, e que aquilo ali seja 100% do que você tem capacidade. Porque muitas vezes você está comendo bolacha com café, não me entenda de forma grosseira, né? Aqui, estou comendo bolacha com café achando que isso aqui é um maná. Mas às vezes Deus tem um melhor que está lá na cozinha, que Ele nem te serviu, é só a entradinha. Entende? Então eu digo para ti que a obra de Deus ela é infinita. Então eu não posso ser limitador do que Deus tem para me fazer na minha vida ou na vida de próximos. Então assim, eu acho que a proporção que eu tiver que crescer vai ser na proporção que eu vou ter que esparramar. Então amanhã depois o Fernando tá fazendo isso. É porque eu tenho que esparramar mais. Tu não tem o direito de limitar a obra de Deus, né? Exatamente. Então assim, muitas vezes eu me pego dizendo, Exato. eu quero ter só 20 caminhão. Aí os outros me olham, depois daí eu saio do armazém e fico dizendo assim, pô, mas 20? Mas não foi Mas para isso dessa que Deus está dizendo assim, cara, eu quero te dar 50. Tu entende? Então tu tem que estar muito sensível, cara, muito cuidando das coisas que vem acontecendo, né? Do que está sendo feito no reino ao teu redor, para te entender, opa, aqui eu posso agregar. É que talvez algumas pessoas que vão escutar isso não vão escutar com bons ouvidos, né? Não vão ver com bons olhos. Sim. Mas eu vou fazer uma pergunta que talvez eles entendam. Qual é a primeira prioridade na tua vida hoje? Pergunta forte essa. Olha, se eu puder te dizer assim, não existe a primeira para mim. Existe as primeiras, né, que seria as primícias, né? Sim. Que eu entendo que é o reino e a minha família, sabe? Porque uma coisa está diretamente ligada na outra. Porque sem Deus, sem eu estar no reino, não adianta eu ter uma família desestruturada, ter tudo bagunçado. Eu tendo a minha família estruturada, me apoiando, forte, elas me apoiam no reino. Porque a gente nem sempre é forte o suficiente. Tem dias que a gente cai também. A gente não é o super-homem, né? Então se a gente está muito ligado com a nossa esposa, em oração, em pensamento, em conversa, a coisa muda, sabe? Então assim, qual que é a prioridade hoje, Jardel? Tá? Que as minhas empresas avancem para dar recurso ao reino e à minha família. Mas ao reino, como assim, Fernando? Não. Quando eu falo reino, eu não estou dizendo igreja específico. Estou falando a pessoas necessitadas, estou falando a alguém que precisa de uma conta de luz, alguém que me procurou para algum sentido, um sacolão, os meus parentes. Sim, claro. Uma das coisas que eu sempre tenho muito atenção é o seguinte, os próximos de mim. Sim. Porque não sei se tu já viu ou conheceu alguém que cuida tanto dos outros e esquece dos seus próximos. E daí diz assim, mas faz tanto para os outros e para nós. Tu entende? Então, assim, essa pergunta que tu fez
ela é difícil porque eu não consigo priorizar uma coisa. Eu já tenho, assim, dentro de mim essa situação. Sim. Entrou recurso. Vamos fechar aqui. Vamos embora. Sim. Tá. Não. E não existe uma limitação. É isso que é importante. Não, eu vou dar 10%. Não tem 10%. É quanto que eu acho que eu dei. E se eu já dei e o Espírito Santo falar assim, ajuda ali, toma. Porque é ele que me dirige. Ele que faz acontecer. Quando que isso começou, essa vozinha? Escuta essa vozinha no ouvido? Sim. Fernando, vai lá e dá esse dinheiro, entrega isso aí. Talvez pro mundo, para quem tá fora, quem tá escutando, soe como loucura. Mas Deus comunica com a gente de várias formas, né? Sim. Uma delas é essa vozinha lá dentro da cabeça, né? Aqui assim atrás, é isso? Isso é coisa da minha cabeça. Né? É. Quando que isso começou? Às vezes tu luta com isso, Várias. né? Às vezes tu fica Várias se vezes. perguntando, como é que a gente fica ponderando? Isso. É Explica porque, pra nós, por favor. é porque assim, ó, existe coisa que a gente fica pensando que é da nossa cabeça, porque às vezes é muito fácil tu doar R$10 ou às vezes doar 100 mil reais. É pesos diferentes, mas o dinheiro é o mesmo. São pesos diferentes, mas a proporção, se Deus está mandando, tu tem que dar. Né? É muito fácil doar 10, 50, 100. Já é mais difícil tu doar 1.000, 10 mil, 100 mil. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas se tu tiver muito convicto que aquilo ali realmente é de Deus, nem pisca. Sim. Dá. Quando que começou? Eu tenho várias situações, Janel, mas muitas situações que, assim, corriqueiras do dia a dia, sabe? Assim, de eu estar no escritório, do nada eu lembrar de uma igreja lá fora do país, que eu digo assim, uau, tem dinheiro aí? Manda pro cara lá. Aí depois de 4, 5 meses eu me encontro com o cidadão e ele diz assim para mim, tu não tem noção que hora que chegou aquele dinheiro, cara. Eu tava orando já uma semana. Eu não tinha um leite na geladeira. Teve um caso inusitado que um cliente foi lá e me entregou uma quantia pequena em dinheiro, assim, né? Notas de 100. E na hora do almoço eu disse, eu vou no Itaú, aqui no Itaú, na Estilo Luz ali, vou fazer um depósito. Na hora que eu passei, muita gente já viu aquele gaiteiro ceguinho que fica lá, tá. Aí eu passei, eu vi ele lá cantando tão lindo e pouca gente ia ajudando. Na hora veio a vozinha, disse assim, dá R$100 pra ele. E eu disse, coisa da minha cabeça, sol quente, já tava com pressa. Cheguei no banco, lá no Itaú tem aquela máquina que conta o dinheiro e já faz o depósito na hora. Botei o primeiro maço de dinheiro, foi embora, o segundo maço de dinheiro, a voz de novo. E os R$100? Eu disse, coisa da minha cabeça. No último baço eu botei. E ela contou, parou, voltou, foi, não, ficou fazendo aqueles barulhos, daqui a pouco, pop, me cuspiu R$100 de volta. O último bolo, já tinha ido tudo. E tinha ali, cara, notas velhas, amassadas, sujas, e passou tudo. Quando me cuspiu, eu peguei a nota, eu olhei contra a luz do banco assim, eu fiz, nossa, a cédula, cara, ela não tinha um amassado, ela não tinha uma sujeira, ela era zero, como se tivesse saído da casa da moeda. E o Espírito Santo disse para mim assim, isso é para te aprender que quando tu for dar, é para te dar o melhor. Eu fiquei cego dali, cara. Dali eu saí correndo, fui andando, cheguei na frente do ceguinho, dobrei o dinheiro, botei, nem olhei pro lado, cara, e fui pro escritório dando risada. Dali até no escritório eu fui flutuando. Do prazer de ter doado aquele dinheiro e o Espírito Santo ter falado comigo. Sim. Tu entende? Então, assim, eu faço votos que muitas pessoas sintam isso em algum momento da sua vida. E entendam, diz assim, é disso que eu estou falando. É o cuidado de Deus nas nossas vidas. Deus está sempre ao redor dos seus filhos. Deus, ele está sempre aqui, te esperando.
e te cuidando. Uhum. Ele só quer que tu diga assim, eu quero te receber, Uhum. eu quero te conhecer, eu quero falar Uhum. contigo, Sim. entende? Então, de alguma forma, seja com R$2, com R$5, com R$100, com um pacote de leite, com um sacolão, com um gesto de atravessar uma pessoa na rua, tu tá honrando a Deus. Exato. Tu tá ajudando o teu próximo, Exato. né? Então é sobre isso, cara. O cuidado que Deus tem comigo, com meus negócios, com a minha família. E eu sempre peço para que Ele me perdoe com as minhas falhas. Sim. Porque a gente não é perfeito, Jamais. né? E aí nisso nós vamos no nosso dia a dia crescendo, empreendendo, fazendo situações para tentar ajudar pessoas e é isso aí, cara. Esse é o resumo da minha vida dos últimos tempos depois da virada de chave. Que bênção, parabéns, né? É um privilégio realmente tu poder ter a percepção de que Deus está cuidando e de que Deus está se comunicando Isso. e de que tu consegue escutar o Espírito Santo. É um privilégio. Muitas vezes ele fica em silêncio algum tempo, eu fico preocupado. Eu digo, o que eu estou fazendo de errado? Que tu nunca mais falou comigo. Né? Mas a gente mesmo assim continua. Orando. Exato. Indo para a igreja. Exato. Buscando, né? Exato. Buscando. Que a gente sozinho não não dá conta. E fazendo as coisas que tem que ser feitas. Isso. Muita gente acha que ir para a igreja é só quando tiver perfeito. Mas eu sempre disse para os meus amigos, a igreja, ela é um hospital, cara. Sim. Indiferente de qual igreja que tu congregue, que tu vá. Ela é um local que tu vai lá para mentalizar, falar com Deus, absorver, entendeu? Entender da palavra. Sim. E ter um encontro. Algum momento, algo vai entrar. Algum momento, mal não vai fazer. Tu entende? Que a igreja é um local que você realmente tem que ir. E sempre andar com pessoas que possam te ajudar. Escutar bons conselhos, né? Estar orando, buscando ao Senhor, lendo uma palavra, meditando, para que a coisa flua. E disso Deus se encarrega. Então o primeiro passo é botar o pé dentro da igreja, né, Fernando? Exato. Porque a gente volta lá atrás no início da nossa conversa, que tu foi para tua igreja simplesmente para acompanhar a tua esposa. Exatamente. A tua futura esposa, né? Exato. E que por muito tempo tu não sentiu nada lá dentro. Exato. Tu estava lá por, digamos, uma obrigação. Isso. Mas aquilo foi te moldando. Exato. Né? E várias pessoas ao meu redor orando para que eu tivesse um encontro. E tu foi amadurecendo espiritualmente, tu foi ganhando entendimento. Exato. E a coisa aconteceu. Demorou 20 anos. Demora. É uma obra. Mas aconteceu. É uma obra. Uma hora acontece. Uma hora acontece. Entendeu? Então eu digo assim, não é no teu tempo, é no tempo do Senhor. Só que daí tu tem que se manter firme e diligente. Entende? E entender que as pessoas que estão ali, elas estão para te ajudar. Seja numa palavra, numa oração, e tu fazer o teu papel. Imagina se todos fizessem o seu papel. A sociedade seria muito melhor hoje. Sim, claro. Né? Às vezes as pessoas acham que elas precisam fazer muito, né? Mas o pouco para Deus é muito, né? Exato. O pouco dentro da condição que ela tem, como a história daquela senhora que deu a única moeda que ela tinha. Sim. Mas ela doou mais do que todos porque ela deu tudo que ela tinha. Sim. Não estou dizendo que, né? Mas o que a gente quer dizer é que a pessoa, se ela tem no coração que ela quer ajudar e ela for lá, e que a gente está falando de que não é uma barganha, tá? Exato. Simplesmente a gente tem que entender que a gente tem que ser grato ao cuidado que Deus tem com a nossa vida a todo momento. E que pelo simples fato de a gente botar o pé no chão depois de uma noite de sono, exatamente, tá? A gente já deve tudo. Exato. Tudo. E que o que a gente está fazendo aqui, a gente é só passageiro nesse lugar. Tudo que a gente tem aqui é de empréstimo, não é nosso. Exato. Vai virar tudo pó. Né? Então, por gratidão, a gente já precisa honrar o reino de Deus sendo bom para o nosso próximo. Né? E ali dentro da igreja, isso foi um entendimento que eu tive lá dentro do CI também. Legal. Como a gente tinha conversado, né? Tem muitas pessoas indo pregar o evangelho, tem muitas pessoas indo fazer obras, mas para que essas pessoas continuem indo, outras pessoas
precisam enviar elas. E com enviar, a gente quer dizer patrociná-las, financiá-las, pagar a comida para que elas possam levar. Para Exato. que tenha uma cesta básica, para que a igreja possa levar, alguém tem que dar a cesta básica, né? Para o combustível para levar a cesta básica, alguém tem que dar, Isso. né? Roupa, alimento, a cadeira, o ar-condicionado para pregação, o salário do pastor, enfim, né? As igrejas estão fazendo obra na África, tem igrejas sendo abertas em dezenas de lugares, centenas, milhares de lugares ao redor do Sim. mundo inteiro. Exato. Tá? Então, E a gente não está falando de uma placa de igreja, né? A gente fala de modo geral, né? A gente vai passa aqui na frente dessa estrutura belíssima da igreja matriz ali, aquilo ali custa, né? Para manter aquilo ali, né? Então, assim, todo mundo que vai ali é atendido, todas as igrejas sempre estão de porta aberta, isso tem um custo, né? Isso tem um custo. Então, de alguma forma que se seja, não, eu não tenho dinheiro para ajudar, mas eu vou ajudar manualmente. mão de obra. Vou lá, entende? Isso já é um fazer para Claro. Deus, né? Isso já é se dedicar à obra, né? Então, assim, o intuito é dê o seu melhor. Pratique o seu melhor, para que as coisas fiquem melhor, para que a sociedade se beneficie, para que você dê um bom exemplo em casa, para que você dê um bom exemplo dentro da sua empresa, para que você consiga avançar. Essa é a ideia, né? A gente não está de forma alguma querendo levantar, dizendo que, como tu muito bem colocou, não, dê tudo que você tem. Não, a gente está falando sobre a misericórdia de Deus em nossas vidas, Sim. né? Sobre a bondade de Deus nas nossas vidas, né? O fato de a gente estar falando aqui é praticamente quase uma hora sobre situações, sobre o mundo espiritual, o mundo de Deus. Isso é fantástico. Isso já exalta, né? Como tu mesmo falou, talvez essa palavra vai atingir alguém lá, né? Hoje com a mídia digital do outro lado do mundo, né? Que às vezes está dizendo assim, pô, mas não está fazendo sentido o que eu estou fazendo. Mas faz. Faz exatamente o que tu falou. Não quer dizer que se tu não está lá em loco, que tu não está ajudando. Exato. Tu está enviando. De alguma forma está acontecendo porque tu em algum momento ofertou, tu em algum momento ajudou, né? Então é isso. A vida com Deus, ela é no nosso dia a dia. Ela é a vida de alinhamento, de busca constante. É maravilhoso. Ô, Fernando, e se for o propósito da pessoa também ir diretamente, né? Colocar a mão na massa, glória a Deus. Exato. Porque assim, não adianta ter quem envie, mas não tem quem vá, né? Sempre vai ter, né? E eu vou te falar que é mais difícil ir do que enviar. Porque a gente vê pessoas indo para a África, para tantos locais ainda, às vezes até sendo mortas, né? Para pregar o evangelho, né? Em nome do Senhor, nos dias de hoje ainda, né? Então, assim, são pessoas corajosas mesmo, né? Tem que ter esse dom. Eu digo que é o dom, tá? Cada um tem que ter esse dom. Um do enviar, o outro de ir, né? Então, é mais ou menos me chama lá para pregar, né? Para subir no púlpito. Eu acho que vai travar, não vai dar não. Não consigo, fico envergonhado, né? Mas a vida a gente faz com o que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, né? E é isso, Jardel, é um pouco da nossa vida, né? Um pouco do nosso dia a dia. Parabéns pelo podcast, pela iniciativa, né? Fernando, para a gente finalizar, deixa uma mensagem para quem está começando a caminhar junto com a igreja, para quem está receoso, tem muito isso, né? De ajudar a obra financeiramente. Sim. Aquelas pessoas que são prendidas com o dízimo, com as ofertas, né? Para que eles tenham um entendimento mais amplo do que é contribuir com a obra de Deus. Bom, isso também é uma situação bem complexa, né? Porque existem igrejas que forçam muito nesse ponto, da questão de dinheiro, disso, daquilo que chega até a deixar constrangido quem lá está escutando. E existem igrejas que vão de forma bem leve, daí na contrapartida também não tem recurso,
Porque eu não peço, manda só o que, né, o que for necessário, o que você sentir no seu coração. Eu entendo da seguinte forma: cada um dê conforme a sua medida, né, ou a mais. Só que as pessoas não podem ter o medo de ofertar. Elas têm que saber onde ofertar. E a partir do momento, Jardel, que ela oferta, ela tem que entender assim: eu e Deus, a minha parte eu fiz. Eu senti no coração, oferta. Eu quis ofertar, oferta. Ah, mas o pastor, mas o padre, mas o fulano não tem condição, fulano trocou de carro, que existe muito isso. Mas eu te digo assim, veja bem, o pastor, o padre, seja quem for, sim, só porque ele trocou de carro ele teria que andar de carroça? Mas ele também tem o dinheiro dele, né, da igreja, enfim, tem seu salário, ele tem direito de ter a vida dele. Então não olha por esse lado, olha pelo lado do que a igreja está fazendo. Dando sacolão, auxiliando mulheres, crianças, tu entende? Essa situação toda. Então assim, oferta que tu e Deus vão estar num caminho alinhado. Dali para frente a igreja, lógico, sendo uma igreja séria, ela vai prestar conta, ela vai fazer a coisa acontecer, vai ser alinhado. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: não pensa no pós-oferta. Pensa na oferta. Exato, perfeito. Eu vou ofertar. E conversa com Deus. Deus, tu sabe que eu só tenho isso daqui. Mas isso aqui é eu e tu. Dali para frente é responsabilidade do homem que absorver aquele recurso e tiver que repassar. Se ele fizer errado, é ele e Deus. Mas a tua parte foi feita. Perfeito. Tu entende? Então é sobre isso que eu falo sempre. Mas o nosso amigo lá... Não tem importância. A minha parte eu fiz. Então as pessoas têm que quebrar esse paradigma. Elas têm que ir para a igreja, elas têm que escutar e sentir no coração. E de fato, é básico. Você vai lá, você senta numa cadeira confortável, você sente o ar-condicionado, você viu luz, você viu uma canção maravilhosa, você viu isso. Você só foi lá para se alimentar? Igreja não é só isso. Igreja é um corpo ativo. Acabou o culto, desligou, atrás daquilo ali existe gente trabalhando, existe gente absorvendo moradores de ruas, pessoas necessitadas, famílias destruídas e tal. E para isso tudo, novamente, eu falo para ti, precisa de recurso. Exato. Né? E daí tem muita gente que diz assim: nossa, o irmão lá tá bem. Mas também poderia estar bem. É só ter um entendimento, ofertar, lutar, criar e direcionar as coisas com Deus. Entende, Jardel? Então eu até me estendi um pouquinho mais do que eu queria deixar de recado, mas eu digo assim: se você quer fazer, faça. Não tenha dúvida do que você vai fazer. Faça e faça bem feito. Após você fazer, é você e Deus. Tá tudo certo. Siga a sua vida e faça. Não pense de que forma vai ser gerido, de que forma vai ser feito. Somente faça e a coisa acontece. Perfeito. É isso aí. Obrigado, Fernando. Deus te abençoe, que tu continue prosperando e continue sendo um financiador da obra de Deus aqui em Itajaí, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, cada vez mais, que Deus continue te multiplicando. Amém. E multiplicando as tuas obras. Amém. Tá? A justiça pertence a Deus, não a nós. Exato. Se você fizer, faça por gratidão, não por barganha. Deus vai te abençoar também. Procure um bom lugar para congregar. Exato. Certo? Deus vai te abençoar. Obrigado por mais essa companhia de vocês aqui junto ao Confraria do Versa e nos vemos na próxima. Até mais.